bem, hoje temos dose dupla de colunistas aqui, gente, fazendo dobradinha comigo, Dani Estevam, Ricardo Meira, sejam os dois muito bem-vindos. Obrigado. Boa tarde, Babi, obrigada. E casa muito porque o assunto hoje dos dois é uma mistura do que a gente tem falado aqui já nas duas colunas. A gente tem conversado muito com a Dani sobre cidades inteligentes e muito com o Ricardo sobre PPCub, suas implicações, que é, entendendo até, né, o básico do PPCub, para onde vai, por que decidir, por que deveremos ter ou não deveremos ter, enfim. E agora a gente vai misturar um pouquinho disso, né, Dani? Fazendo um gancho, né, para que a gente possa trazer a conversa e fazer uma cronologia e fazer uma adequação, né, quando a gente está falando de PPCub e cidades inteligentes. Lembrando que nessas últimas colunas a gente tem falado muito dos 4 pilares, né, de uma cidade inteligente, que é a questão social, a gestão, a tecnologia e a sustentabilidade. Também a gente falou um pouquinho que existem muitos conceitos, né? Não tem conceitos fechados. O próprio estudo que a gente citou, né, da ENAP, com mais de 23 conceitos sobre o que é uma cidade inteligente. E aí, hoje eu queria lembrar que o Centro de Globalização e Estratégia do Instituto de Estudos Superiores, que é o IES, ele faz uma metodologia que ele analisa 174 cidades em 80 países. E também traz uma outra temática, né? Então, ele vai olhar pelo viés do capital humano, coesão social, que entra muito quando a gente fala do pilar social, economia, meio ambiente, governança, planejamento urbano. A mobilidade, né, sempre está presente dentro desses critérios, e transporte e tecnologia. E aí, quando a gente falou, né, a gente trouxe muito na última coluna a governança, né? Como é que é feita essa governança, como é que é feita essa governança na gestão pública, a importância dessa governança e dessa atuação de gestão mais participativa e que traz o cidadão e a sociedade, porque, de fato, tudo que está sendo desenhado é para um bem-estar, né, social e de todos nós. E aí, a gente falou muito do governo federal na semana passada, e eu falei, cara, a gente pode fazer um gancho com tudo que a gente vem conversando e como que as cidades inteligentes conversam com o que está acontecendo e toda essa discussão em volta do PPCub, né, Ricardo? Sim. Dentre as várias críticas, questionamentos, né, essa polêmica que permeou Brasília em relação ao PPCub, um dos pontos criticados, né, por quem era mais, né, avesso ao instrumento era a ausência ou a pequena participação popular no processo. Uhum. Ela não é necessariamente pequena, né? Só para contextualizar. Porque foram anos. Foram quase 15 anos de discussão, vários textos. Foi criado uma câmara temática de discussão exatamente sobre isso dentro do CONPLAN, que é um conselho consultivo, né, do Distrito Federal, que hoje tem uma participação paritária entre membros do governo, que são membros, né, fixos, e membros da sociedade civil, que a cada 3 anos são escolhidos. Inclusive, o edital está lançado agora para essas representações da sociedade civil. Sociedade civil, aí entra, por exemplo, o próprio CAL, né, que eu atualmente presido, OAB, Rodas da Paz, Andar a Pé, ADEME, Sinduscom, então, que representam vários interesses e olhares da sociedade. Então, isso em si já enseja uma representatividade, de certa forma. E dentro das atribuições do CONPLAN, né, todo o processo que envolva ordenamento territorial, regularização, parcelamentos, etc., passa pelo CONPLAN. Então, a participação, bem ou mal, existe. Além disso, foram feitas várias audiências públicas no âmbito do governo, no âmbito da Câmara Legislativa, menos, né, 5, se não me engano. Uhum. Então, os instrumentos existem. Eu acho que interessante, até a partir da análise desse processo que aconteceu, de aprovação do PPCub, é uma avaliação da eficácia desses instrumentos. Não é simplesmente tem que ter a participação popular. Ela foi efetiva? Ela gerou resultado? Se não foi, por que não foi? Se não gerou os resultados esperados, por que não geraram? E para quem não geraram? Se você ouve as declarações, né, do governo, o governo está satisfeito e garantiu a participação. Sim. A parte da sociedade não. Então, essa intermediação ela precisa acontecer. Então, numa análise dos processos de gestão de participação popular nesse tipo de trabalho, esse processo tem que ser também de avaliação contínua.
né, do resultado e do próprio processo. É algo que a gente vai cobrar a partir de agora. Lindeza. Quando a gente... uma dos aspectos que a gente avalia também quando a gente está falando de cidades inteligentes dentro dessa gestão é a questão da comunicação. Então, te ouvindo assim, me vem uma reflexão exatamente nesse sentido, né? Porque às vezes a gente tem alguns lá quando a gente na própria o que antes era aquela legislação, né, sobre as compras públicas, que ela teve uma mudança agora, mas tinha um que era dar publicidade e bastava você colocar um cartaz na prefeitura, que já estava considerado como aquilo tá público. Você não viu porque você não quis. E não é necessariamente dessa forma. A gente vê que existem, quando você fala de comunicação, tem coisas que são muito mais comunicadas do que algo que precisa dessa participação, Sim. né? A gente mesmo, quando está fazendo projeto junto com alguns públicos, eu entendo que, dependendo do que eu for fazer no Itapuã, eu não vou falar na Nova Brasil. Eu vou colocar um carro de som. Eu vou, talvez, colocar dentro um cartaz em algumas instituições e alguns equipamentos que existem naquele território para que tenha alcance naquele território. Então, talvez, quando o que você me traz, assim, né, para garantir, de fato, essa inclusão e essa participação, como que a gente traz uma comunicação, de fato, que ela tenha intencionalidade, porque eu acho que para além de colocar, tá pronto, é como se o dever já tivesse sido feito. Mas é isso, né? é isso. Mas, de fato, eu tô... Um item a menos, vai colocando. dei um check, tique ali check. e tá pronto. Mas eu tô, de fato, fazendo aquilo chegar e alcançar, né, de forma... De forma clara também, né? Esse Porque é final de isso, olha, vai semana- ter, sei lá, audiência pública e tal. Você sabe que a audiência pública, qualquer pessoa pode participar, e qualquer pessoa tem voz. Tem gente que não sabe que pode ir. você... audiência pública acho que coisa de deputado, de autoridade. Não, que é para todo mundo, qualquer pessoa aí. Ter clareza nessas comunicações também, né? Eu trabalhei na prefeitura e eu não tinha essa noção, que eu podia participar. Eu estava lá todos os dias. Então, ou Olha seja, só. nem o nosso público direto a gente está comunicando. Esse final de semana teve o Enem dos concursos, né? Aham. Gente, foi exaustivo. Todo lugar que eu olhava, todo lugar que eu acessava, no final de semana tinha duas coisas acontecendo na televisão, que era a morte do Silvio Santos e o Enem dos concursos. Então, assim, tem como fazer, né? Quando a gente quer que a coisa alcance, então, a sua fala me trouxe essa reflexão a partir de a comunicação sendo mais efetiva, talvez eu consiga, né? Não tem garantia, mas é uma estratégia diferente de repensar se está sendo tão efetivo. E no caso específico do PPCub, você tem todo um processo longo de anos, que seguiu o rito legal, a tramitação, foi feito um texto, discutido por mais de 10 anos, e aí, nesse ano, a coisa se afunilou. Aí o que aconteceu? O texto inicial foi aprovado pelo Complano no passado, e isso foi finalizado e enviado à Câmara Legislativa para receber as emendas, as famosas emendas. E aí você pode até dizer que houve um determinado nível, critique-se, mas a gente tem que entender que houve uma relativa participação popular até esse momento. Sim. Quando você entra na Câmara e são feitas algumas audiências públicas, eu participei de 2 pelo CAU, dessas audiências ao processo de apresentação de emenda de discussão, isso foi absurdo, assim, tudo feito, 176 emendas feitas, discutidas a rodo, em bloco, a toque de caixa, o que gerou a grande celeuma nacional até sobre esse processo. Aí a gente pode dizer, nesse momento, não houve participação adequada. Talvez nem tanto não havia canais, mas não houve tempo hábil. Não, para digerir tudo isso, até para ler. Até para a gente analisar. É. Foi muito difícil. E aí, IFAM, ICOMOS, CAU, etc, etc. E a própria sociedade. E aí, o passo seguinte, que foi a análise das emendas e os eventuais vetos, né, ou sanções do governador, ele acabou vetando quase 70 emendas, né? Algumas delas por clamor popular, isso foi até dito, né, pelo secretário, e algumas delas por questões técnicas também. Só que a gente é uma oportunidade interessante de criticar a qualidade dessa participação popular em todas as etapas, e não só nessa. E aí vem o depois, o pós-aprovação, né? O texto agora ele vai ser regulamentado, vai ser publicado, e aí o que vem agora? Vem a discussão e aprovação do PDOT, que é um outro instrumento. Olha, só para o ouvinte se situar, a gente tem o PPCub, Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília.
Na sigla, você tem preservação, bem enfatizado, mas ele também tem a função de ordenar o território no âmbito da área tombada e de organizar de que maneira esse território tombado vai se atualizar às demandas atuais e futuras da sociedade e da economia, sem botar em risco o patrimônio. Então, é o se desenvolver sem botar em risco a preservação. Facinho de fazer, né? Mole. E o PDOT, ele abrange o DF inteiro, mas eles dialogam. Então, provavelmente, até isso está na nota técnica que o CalDF publicou. Quem tiver interesse é só ir lá no site do Cal para poder baixar. A gente, inclusive, defende que, ao final da aprovação do PDOT, o PPCub tem que ser rediscutido em alguns aspectos, porque podem haver questões aprovadas no PDOT que batam de frente com premissas e demandas apontadas pelo próprio PPCub. Me chamou a atenção, até na solenidade, tudo lá de sanção, né, de assinatura, é que todos os discursos, eu prestei atenção, a palavra preservação não foi dita nenhuma vez, mas a palavra desenvolvimento foi dita dezenas de vezes. Olha. Isso pode ter sido um ato falho, para quem é crítico, pega isso aí e fala assim, a grande crítica é um plano de desenvolvimento e não de preservação. Eu não digo que é tanto isso, é de ambos, mas sem dúvida há um olhar mais forte no desenvolvimento e talvez isso possa comprometer esse olhar crítico da preservação. Então, o papel de quem está com a caneta, que é o do governador, do governo como um todo, é muito difícil, porque ele tem que conciliar interesses que eventualmente serão conflitantes. E isso para isso é fundamental ouvir a sociedade. Então, a gente pode até dizer que a sociedade foi ouvida até na escolha dos artigos que foram vetados. Muitos deles, inclusive, palavras até do corpo técnico do governo, olha, a gente era até contra vetar isso, mas a gente ouviu a sociedade e achou por bem vetar e discutir isso no futuro. Isso eu achei muito interessante. É sinal que quando a população fala, quando ela tem voz, ela é ouvida de alguma maneira. E isso traz a importância, né, que isso diretamente está ligado com a nosso instrumento mais valioso, que é o voto. Né? Então, o peso ali que tá sendo dado, né, nessa escuta popular é exatamente do voto, né, e da importância das nossas escolhas. E para que a gente possa fazer boas escolhas, é importante que a gente tome pé de tudo isso que está acontecendo, né, que a gente analise da forma que você trouxe, né, foi um desenvolvimento, foi uma coisa e é isso, né, depois de 15 anos, imagina você fazer, eu fico imaginando o tanto que foi essa logística, custoso você chegar de novo em algo nesse momento e na urgência de que isso seja feito. Então, tem o caráter de urgência, sim, mas tem essa abertura. Então, para mim, eu já fico mais feliz que tem essa abertura para uma rediscussão e reformulação. E, de fato, pode ter sido um ato falho, mas eu acho que passa muito também por uma questão de viés, né? De como que está sendo discutido e qual que é a minha lente. A gente usa muito, quando eu estou falando, eu atuo nessa temática de negócios de impacto, e quando a gente fala de gênero, de raça, é uma lente, né? Talvez o nosso olhar, ele não está acurado, né? Eu uso óculos, eu não enxergo bem se eu não colocar o óculos. A partir do momento que eu coloco essa lente, né? Quando a gente fala de lente de uma perspectiva, eu estou ampliando o meu olhar para que eu possa entender aquilo de uma forma mais qualificada. Então, essa lente para a importância da sustentabilidade, da preservação, e é interessante porque quando você analisa o texto, ele está presente o tempo todo, né? Eu tava vendo a lei e está presente o tempo todo, a questão social, a questão do tombamento, a questão urbanística. Então, assim, estava lá, né? O discurso talvez não comunicou com isso, mas está escrito, mas precisa ter esse olhar e essa lente mais apurada para que eu tenha essa garantia e, inclusive, atualizar, porque o discurso de desconexão de desenvolvimento com a questão ambiental, ele já está, para mim, desatualizado, sem inclusive. dúvida. Não são excludentes, né? Não são excludentes, muito pelo contrário. Quando a gente vê as oportunidades que eu tenho através do hidrogênio verde, quando eu estou falando de carbonização, quando eu estou falando de descarbonização, quando eu estou falando, né, de toda essa questão de mobilidade, o quanto que eu consigo trazer. A gente vê o movimento, né, que a economia criativa, que os territórios criativos vem fazendo no desenvolvimento do território. Então, não dá mais, eu acho que, para além de um ato falho, eu acho que está desatualizado. E uma coisa que eu estava pensando nesses dias, lendo um monte de coisa, eu tenho comungo muito do teu olhar, assim, o meu olhar é enviesado, é um olhar de arquiteto.
É o olhar de quem fez mestrado e faz doutorado na área de teoria e história da arquitetura. Então, eu sempre procuro ver outros olhares para enriquecer o meu próprio. Então, nem tanto demonizar o setor produtivo, que é uma expressão que ele, né? Setor produtivo, mas promover esse diálogo, né? E da mesma forma, quem é do setor produtivo, enxergar o olhar da preservação até como um mecanismo de desenvolvimento. E aí me vem à mente que uma das maneiras de você diminuir a pressão imobiliária, econômica, de trânsito, de segurança na área tombada é você promover o desenvolvimento em outras regiões do DF. O plano piloto, a área tombada aqui, ela é muito rica, é diversa, imensa, é a maior área tombada urbana do mundo, né? Legal, não sabia disso. Se você pegar o conjunto urbanístico, né, o perímetro urbanístico, ele pega do lago até a Épia, pega ali até o limite ali da ponte do Bragueto e vai até a Candangolândia. Então você tem um limite, uma área absurdamente alta, com níveis de preservação diferentes. Sim, mas todos nessa área. A própria portaria 166 do IPHAN, ela trata, inclusive, traz níveis de preservação diferentes. Você tem um núcleo duro de preservação, que é o nosso avião / borboleta, né, os eixos rodoviário, monumental, e você tem níveis que vão sendo de preservação um pouco mais flexíveis para, inclusive, entender as dinâmicas existentes na cidade, o que já está consolidado, o que precisa ser melhorado e desenvolvido. E isso é um olhar inteligente, a meu ver. Eu acho a portaria 166 muito interessante, esse olhar que o IPHAN teve. Então, os instrumentos de preservação, ele bem ou mal, já existiam. O que o PPCub faz é reunir todos eles e tentar fazer com que eles dialoguem com os instrumentos de ordenamento territorial e de desenvolvimento, que é absurdamente difícil. Tanto que não é coincidência que ele é um plano geral e que a parte mais específica, que são os planos, os planos de projetos, tem outro P que eu esqueci. É muito P, né? PPCub, planos. Programas, programas e projetos. E planos. Uhum. Eles serão desenvolvidos a posteriori, que são instrumentos muito localizados. A própria estrutura de desenvolvimento e de atualização desses documentos faz parte desse olhar. Em que nível e de que maneira, em qual estágio a população vai garantir sua participação e qual vai ser o seu nível de contribuição. Assim. Mole. É para isso que eles são eleitos. Né? É para isso que a gente está aqui cobrando. Ainda bem, e é um trabalho árduo cobrar e a gente se colocar como ator dessa mudança mesmo. Então, assim, você ouvinte está com a gente, entenda que você também é um ator dessa mudança. Você pode ir lá e opinar, e assim, você tem voz, você tem o poder de mudar isso também. Não vai achando que está tudo na mão deles, que muda dele e coloca a culpa só neles. Assim, a gente tem responsabilidade nisso também, a gente tem poder de mudar isso também. Por incrível que pareça, assim, é meio difícil, é árduo o trabalho de quem está tentando também fazer esse trabalho de dar voz para alguns segmentos, mas você pode também, acho que a gente tem que ficar lembrando isso o tempo inteiro. Ricardo Meira, Dani Estevão, muito obrigada pela dose dupla de hoje. Muito bom, adorei. Também gostei. Obrigada, Babi, e até semana que vem.